Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Boa noite a todos. Dando continuidade aos estudos da nossa casa, Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem, hoje traremos o tema A Paz do Último Dia. Esse tema se encontra no livro Emmanuel, que traz várias dissertações mediúnicas sobre importantes questões que preocupam a humanidade. Então, é um livro muito interessante para as nossas leituras, porque ele também nos ajuda muito a refletir sobre a nossa caminhada em todos os sentidos. Então, é um livro que vale a pena a gente ler, estudar e tentar entender as colocações de Emmanuel. Então, o tema é A Paz do Último Dia. E Emmanuel, com muita propriedade, nos convida para fazer algumas reflexões necessárias hoje, aqui e agora. O que será que ele quer dizer com esse tema? A paz do último dia. Ele está se referindo a qual situação? A nossa vida cotidiana, o nosso comportamento diário, o nosso retorno ao plano espiritual? Tudo isso. Né? Então, Emmanuel traz a sua contribuição de forma muito preciosa, porque vai nos ajudando a esclarecer pontos que ainda podem estar obscuros na nossa jornada, para que a gente perceba a importância de estudarmos a doutrina, a importância de, ao estudarmos, de adquirirmos esse conhecimento, que a gente reelabore tudo isso e que consiga vivenciar essas instruções que chegam até nós, que são extremamente valiosas e que serão também de grande valia para a nossa libertação. Porque muitas vezes podemos trazer na nossa intimidade algumas ideias equivocadas a respeito da nossa conduta, a respeito do bem, a respeito do nosso semelhante, a respeito do plano espiritual. E este livro também vem nos orientar, da mesma forma, ou de forma mais grandiosa ainda, a obra básica também. Enfim, toda a obra básica e todos os livros, né? Psicografia do Chico Xavier, eles são extremamente valiosos para o nosso entendimento. Vamos ver aqui nessas colocações, tem também a contribuição de Manuel Filomeno de Miranda, no livro Temas da Vida e da Morte, e pegamos também a contribuição no livro Luz Imperecível, do grupo Emmanuel, né, algumas colocações aqui que também achamos que tem valia para o nosso estudo. Então, nesse estudo que nós estamos fazendo hoje, vamos pensar em uma nova rota, em uma nova trajetória, um novo caminho a trilhar. Podemos pensar também em já trabalhar em nós as questões do desapego, entender o que é importante na nossa jornada de hoje, do aqui e agora, e na nossa jornada vindoura. Porque todos nós temos um tempo para viver aqui e um tempo para retornar ao plano espiritual. A providência divina nos concede a oportunidade do aprendizado através da reencarnação, que é um dos princípios básicos da doutrina espírita. Então, nós vamos ver aqui as colocações de Emmanuel, intercaladas com as colocações de Manuel Filomeno de Miranda e do grupo Emmanuel no livro Luz Imperecível. Então, vamos lá. Emmanuel inicia esse tema
nos convidando para as novas reflexões, como nós dissemos, né? Mas vamos ver aqui a primeira contribuição de Manuel Filomeno de Miranda, que ele diz assim: o homem deve sempre reservar alguns momentos diários para meditar a respeito da viagem de volta e, conscientemente, reunir a valiosa bagagem que irá conduzir, única de que se poderá utilizar ao transpor a fronteira do mundo físico. Então, Manuel nos convida para tirarmos alguns momentos diários, tirar um tempo no nosso dia a dia, para a gente meditar sobre essa nossa viagem de retorno ao plano espiritual. E ao fazer essas reflexões, buscarmos de forma consciente, então, reunir uma valiosa bagagem. Essa bagagem, ela será a única que poderá ser utilizada ao transpor a fronteira do mundo físico. No decorrer do nosso estudo, nós vamos tentar trazer aqui, tentar clarear para nós o que pode resultar esses momentos de reflexões, de mudança de rota para a luz, né? De novos comportamentos voltados para o bem, compondo, então, essa bagagem valiosa aí. Vamos tentar esclarecer isso para nós. E ele continua dizendo: o conhecimento da vida espiritual e as ações edificantes são o passaporte e a passagem que facultam a viagem feliz, com uma chegada ditosa, sem embaraço ou impedimento na travessia da aduana da morte. Então, nós temos a possibilidade, a oportunidade de ter o conhecimento da vida espiritual e, através desse conhecimento, nós também buscarmos ter ações edificantes, mudar o nosso comportamento daquela condição do egoísmo para ter um olhar mais fraterno conosco e com o nosso semelhante, construindo, então, essas ações edificantes. Ele traz para nós que vai fazer parte dessa bagagem, porque vai ser o nosso passaporte e a passagem que vai facultar, então, uma viagem feliz. Mas observemos as condições que são colocadas para nós. A bagagem compondo isto, a chegada vai ser ditosa, sem embaraço ou impedimento nessa travessia, nesse transpor, né? Nessa trespasse do mundo material para o mundo espiritual. Mas nós vamos ver aqui também as condições que muitos de nós permanecem aqui e, ao sair daqui, chegando no plano espiritual, como se apresenta. Então, como dissemos, para quem quiser depois buscar o livro, Temas da Vida e da Morte, está no item 15, de Manuel Filomeno de Miranda, Psicografia do Divaldo. Continuando, no livro Luz Imperecível, nós vamos ver o tema edificação. E aí nós vamos ler primeiro, que aí vem uma explicação sobre o capítulo e o versículo. Qual capítulo e versículo? Nós vamos citar aqui Mateus 7, 24. Então, nós vamos citar esse versículo e logo em seguida vem explicações para nós. Eu peguei somente um fragmento ou outro para o nosso estudo aqui, mas é também um livro que nós devemos estudar. Então, a explicação é a seguinte. Vou ler primeiro o versículo, para a gente depois falar um pouco sobre essa explicação. Todo aquele, e quem disse isso foi Jesus,
Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Vamos nos lembrar, meus irmãos, que toda a orientação de Jesus é sempre para nos ajudar a transpor as nossas dificuldades, é criar uma psicosfera diferente em nós, de confiança, de fé, de esperança, através dos seus exemplos. Então, todas as vezes que nós buscarmos Jesus, a espiritualidade superior, os ensinamentos do Mestre, o exemplo desses amigos nossos que venceram as suas dificuldades, que estão ali nos auxiliando dia após dia com boas orientações, sendo esses mensageiros de Jesus, nós vamos conseguir arrumar essa nossa bagagem para o momento que for a hora da nossa partida, podermos usar esse passaporte, essa bagagem, para transpor e chegar no plano espiritual de uma forma ditosa. Então, o livro Luz Imperecível traz para nós, em relação a este versículo, né? Mateus 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, o livro traz para nós. A manifestação de Jesus deixa evidenciado que qualquer mudança de rota implica a assimilação do novo propósito e decisão prática para que se efetive. Então, para que a mudança realmente possa acontecer, é necessário assimilar os ensinamentos de Jesus, colocar um novo propósito de vida e termos uma decisão, uma coragem para a prática dos seus ensinamentos, para que essa rota realmente tome uma outra direção, uma direção envolvida pela luz. E aí o termo continua. Escutando a mensagem e assimilando-a, situamo-nos dentro da lógica e do bom senso. Se a exemplificarmos, evidenciamos a condição de prudência decorrente de uma postura comedida, cautelosa, previdente, discreta. Então, ao escutar a mensagem de Jesus, fazer essa assimilação, vamos encontrar em toda essa direção uma lógica e bom senso. Lógica e bom senso que devem ser acolhidos em nós, porque aí fará sentido para conseguirmos exemplificar. E aí nós vamos, então, evidenciando condições muito adequadas para essa nova construção que irá nos possibilitar, então, termos uma condição voltada para a prudência, seremos mais prudentes, teremos um olhar mais criterioso em relação à nossa própria conduta, buscando assimilar, então, a mensagem, nós conseguiremos, então, fazer este movimento, que é buscar o nosso bem, fazendo o bem ao outro, vamos ter um olhar mais fraterno, mais amoroso, vamos olhar para as nossas dificuldades e pedir ao Senhor que nos ajude a ter força necessária para vencê-las. Então, nós vamos ter uma postura mais comedida, mais cautelosa, seremos e aprenderemos a ser mais previdentes
E também um aspecto que eles colocam aqui, que é ser discreto, né? Edificar a casa de modo seguro é a meta do progresso espiritual. Então, meus irmãos, todos nós, ao estudarmos a doutrina espírita, vai ficando cada vez mais claro para nós a importância de buscarmos esta rota com Jesus, caminhar na direção do Mestre, construindo um novo ser, abandonar o velho homem para que essa desconstrução ocorra e uma nova construção baseada na lógica, no bom senso, na exemplificação do bem. E com todas essas outras orientações aqui, nós então estaremos edificando essa nossa casa de forma segura e estaremos então mais na direção, na concordância com os ensinamentos, com as orientações adequadas, melhorando, propiciando então o nosso progresso espiritual. Deixemos claro para todos nós que essa é uma possibilidade que chega a todos nós todos os dias pelas boas orientações, por tudo que a doutrina nos oferece, por todo o amor que Jesus e o Pai deixam à nossa disposição, nos ajudando a edificar essa meta em nós, a meta do progresso espiritual. Todos nós, filhos do Criador, fomos criados para sermos felizes, fomos criados para alcançar o grau de perfeição. Vamos lembrar sempre que o Espírito que esteve junto de nós, que encarnou e que deixou a sua mensagem belíssima para nós, que é Jesus, é o Espírito que todos nós temos notícia, o grau mais elevado de moralidade e de amorosidade. Irmão nosso em evolução, e que nos protege e que nos ampara sempre. Voltando agora para o livro de Emmanuel, ele faz uma pergunta, quando fala a paz do último dia. E ele pergunta assim: já pensaste na paz do último dia na Terra? Em algum momento nós já paramos para pensar na paz desse último dia? Podemos dizer assim: ah, mas eu não sei qual é o meu último dia. Graças a Deus que nós não sabemos, e por isso mesmo, e por amor a nós, o Pai, sabiamente, nos conduz assim. Mas todos os dias, como nós iniciamos o nosso estudo, com uma sugestão, com uma boa orientação, né, de Manuel Filomeno, ele pede para que a gente reserve momentos no dia para a gente fazer as nossas reflexões para a nossa mudança. E Emmanuel, que agora pergunta se nós já pensamos na paz do nosso último dia na Terra. Então, ele faz a seguinte colocação: há na alma prestes a regressar à sua pátria eterna um mundo de sensações desconhecidas. Por mais que a gente estude aqui, meus irmãos, e graças a Deus nós temos inúmeras obras, boas obras a estudar e a elas é que devemos procurar, nós vamos encontrar muitas informações preciosas para essas nossas reflexões. Porque nós não vamos nos esquecer que a nossa eterna pátria é a pátria espiritual. Nós estamos aqui de passagem neste mundo. Estamos aqui nesse orbe abençoado para o nosso aprendizado, para a nossa melhoria. Então, a Terra sendo uma escola, sendo a nos ensinar, a nos educar,
sendo um hospital, porque nós estamos adoecidos moralmente e precisamos da medicação correta, através da boa conduta, através da prática da caridade, como medicação a ajudar o nosso espírito nessa jornada aí. Mas ainda assim, há muito a descobrir. E quando retornamos ao plano espiritual, nós vamos perceber que é um mundo de sensações desconhecidas para a maioria de nós. Muito bem, ele continua dizendo: nesses rápidos minutos, um turbilhão de pensamentos repassa nesse cérebro esgotado pelos sofrimentos. O espírito, no limiar do túmulo, sente angústia e receio, numa continuidade assombrosa de imagens movimentadas, toda a inutilidade das ilusões da vida material. Então, aqui Emmanuel está trazendo para nós informação preciosa, que naqueles momentos finais, né, nosso corpo já está no seu esgotamento, nosso cérebro também, o nosso espírito, estando ali no limiar do túmulo, vai ter as suas sensações próprias de acordo com a sua condição moral. Que nós vamos ver aqui uma diferença desses nossos irmãos que já cataram essas lições e a nossa que ainda estamos muitas vezes insistindo no caminho que desvia do bem. Então, naturalmente, nessa condição de espíritos imperfeitos, necessitados da educação, necessitados do hospital, dessa medicação, desse cuidado, né? Nós vamos sentir angústia, receio desse trespasse. Então, toda aquela trajetória, como um filme, vai passar rapidamente para nós. E pode ser um momento precioso para que a gente possa perceber a inutilidade das ilusões da vida material. Quando Emmanuel fala das vidas tortuosas, ele está também trazendo para nós, informando aqui, mais uma vez, algo que devemos levar em consideração. Então, ele diz assim: quão triste, todavia, é a situação dos que no mundo se apegaram demasiadamente às alegrias mentirosas e aos prazeres fictícios. O tempo todo, meus irmãos, nós somos convidados para essas reflexões. E Emmanuel deixa claro aqui, não é a primeira vez que a gente lê, que a gente escuta, que nós recebemos orientações a respeito desses prazeres fictícios, dessas alegrias mentirosas, voltadas para o material. Aqui falando do apego, né? Então, ele está classificando como almas torturadas. E ele fala que a situação desses, então, desses irmãos nossos, que pode ser a nossa condição, não é? Que quando eles se encontram no plano espiritual, porque estavam muito apegados aqui, nós, então, vamos assim considerar, retornamos à nossa verdadeira pátria, ao mundo espiritual, e nos deparamos com a desilusão. Nos deparamos com as verdades espirituais. Então, nos deparamos que tudo aquilo que nós ficamos apegados aos bens materiais, na Terra ficaram. Todo e qualquer bem material na Terra fica porque pertence à Terra. E qual o bem perecível, qual o bem espiritual, o verdadeiro valor, nós levamos? Então, ele chama de almas torturadas esses nossos irmãos, nossa condição de imperfeitos. Então, ele fala que é muito triste
a situação dos que no mundo se apegaram demasiadamente às alegrias mentirosas e aos prazeres fictícios. Porque com as reflexões, voltamos a dizer, nós vamos fazendo um trabalho lento, mas pode ser mais acelerado se a gente tiver condições, mas um trabalho diário de descortinar de nós essas ilusões. E aos poucos nós vamos nos despojando do desapego, dos interesses vis, e vamos construindo em nós novas realidades, as realidades do espírito imortal, as realidades dos valores espirituais. Então ele continua: muitos anos de dor os aguardam nas regiões espirituais, onde contemplam incessantemente os quadros do seu pretérito, em desoladoras visões retrospectivas, na posse imaginária das coisas que os obsidiam. Então, meus irmãos, nós devemos trabalhar em nós o desapego. Porque lá no plano espiritual nós vamos nos deparar conosco. Não tem como esconder, né? Lá nós vamos nos deparar com todo o nosso pretérito, com toda a nossa trajetória e teremos que olhar de frente, teremos que avaliar isso. Mas, por mais dor e por mais sofrimento que exista, nós vamos ver, como já dissemos, que os nossos irmãos, percebendo toda essa tortura, todo esse sofrimento em nós, há aqueles companheiros que já venceram as suas dificuldades, que irão nos ajudar. Olha como é consolador perceber aqui, agora, e também no plano espiritual, nós teremos sempre ajuda. Então, nós vamos encontrar aqui, mais uma vez, na colocação de Emmanuel, quando ele diz: e muitas almas piedosas se entregam ao mistério de guias e condutores desses espíritos enseguecidos na ilusão e nos tormentos. Então, quantos cooperadores de Jesus ali estão para nos ajudar nessa travessia, nessa melhora. Só o amor dessas almas carinhosas permite que as esperanças não desfaleçam, cultivando-as incessantemente no coração abatido e desolado dos sofredores, a fim de que renasçam para os resgates necessários. Então, nós vamos ver aqui, meus irmãos, a confirmação através desta conduta do amor. O amor, que é uma energia que emana do Pai e que tudo rege no universo. Então, esses nossos irmãos que estão à nossa frente, que já entenderam, já compreenderam e vivenciam os ensinamentos de Jesus, são essas almas caridosas, carinhosas que Emmanuel chama. Porque essas almas, esses nossos companheiros, eles vão permitir nessa ajuda, nessa entrega desinteressada, para que as nossas esperanças não se desfaleçam. Eles vão o tempo todo nos ajudar, incentivar, cultivar incessantemente, naquele coração abatido ali, desolado, novas possibilidades, novas orientações, criando esperança para novos e necessários resgates. E aí, nós vamos ver a diferença daqueles que se dedicam às coisas espirituais, seja encarnado ou desencarnado, mas aqui nós vamos ver já Emmanuel citando esse cuidado no plano espiritual. Então, aqueles que se dedicam às coisas espirituais, se estamos encarnados, nós já vamos fazendo essa mudança e vamos estar mais receptivos
retornando ao plano espiritual, para, digamos assim, com todo respeito, dar menos trabalho à espiritualidade, aos nossos mentores, àqueles que nos amam, pelo nosso esforço. Estando lá, da mesma forma. Então, quando Emmanuel traz essa colocação que eu vou fazer agora, ele também se inclui como aquele nosso irmão que vivenciou experiências terrenas, tinha suas ideias, a sua conduta, mas que também, como um bom exemplo a ser seguido, mudou a sua rota, direcionando-a para os ensinamentos e a companhia de Jesus definitivamente. E por isso que ele fala, nunca nos cansaremos de repetir que a existência no orbe terreno constitui, para as almas mais ou menos evolvidas, um estágio de aprendizado ou de degredo. Então, será uma situação ou outra. Se for de degredo, vamos aprender. Se for para o aprendizado, vamos ampliar. De qualquer forma, é sempre ajuda. Então, ele fala que nunca vão se cansar essas almas abençoadas, esses amigos, esses nossos verdadeiros amigos, cooperadores de Jesus, nunca vão deixar de nos orientar e trazer para nós a verdadeira direção. Ele continua. Junto desses seres sensíveis, vivem os espíritos retardados no seu adiantamento e aqueles que se encontram no início da evolução. Para todos, porém, a luta é a lei purificadora. Então, seja que grau evolutivo nós estejamos, nós estaremos sendo tutelados por aqueles espíritos que já se encontram em condição melhor que a nossa, estarão sempre nos orientando, sempre nos auxiliando nesse adiantamento, nesse trabalho do aperfeiçoamento moral. Mas algo é igual para todos, né? Para todos, porém, a luta é a lei purificadora. Então, como dissemos, nós estamos aqui para evoluir. Nós somos criados para viver as bênçãos do Pai. Nós somos criados naquilo que nós derrapamos, escorregamos, pelo mau uso do nosso livre-arbítrio, sempre haverá a oportunidade do resgate, do ressarcir, da melhora. Como dissemos aqui, os nossos irmãos estarão sempre ao nosso lado, mas é muito importante não nos esquecermos que nós precisamos fazer a nossa parte. É preciso um esforço contínuo de reflexão, de estudo, de aperfeiçoamento e de vivência evangélica. Os que vivem com mais dedicação às coisas do Espírito, esses encontram maiores elementos de paz e felicidade no futuro. Para eles, que sofreram mais em razão do seu afastamento da vida mundana, a morte é um remanso de tranquilidade e de esperança. Então, meus irmãos, absorvendo que a luta nossa diária é uma lei natural para a mudança, para nos purificarmos, fará de nós seres melhores. Então, ele traz aqui para nós, Emmanuel, traz para nós que esses espíritos, né, que vivem dedicados a ajudar, a evoluir, a cuidar daquele que está mais necessitado, esses espíritos vão encontrar maiores elementos de paz e felicidade no futuro. E seja o que passaram
se reencarnaram aqui no nosso orbe, seja pelo que passaram, por tudo aquilo que a gente chama de sofrimento em relação ao afastamento da vida mundana, a forma como podem ter sido julgados, ou como a gente tentando se afastar dessa vida mundana, podemos também ser julgados pelo nosso irmão, que às vezes não vai compreender de imediato a nossa decisão, né? Emmanuel fala aqui que a morte, então, será sempre um remanso de tranquilidade e esperança. Porque, meus irmãos, nós sabemos que a morte não existe. Existe a vida, a evolução, é crescimento. Por isso a lei atinge a todos nós. E quando Emmanuel fala desses nossos irmãos, né, vamos dizer aqui, de nossa parte, incluindo Emmanuel nessa luta, vamos lembrar de quantos companheiros que a história traz para nós, os livros da doutrina, quantas histórias de luta, de perseverança. Vamos pensar em Paulo, né? Saulo que se transforma em Paulo de Tarso. Vamos pensar em Santo Agostinho. Vamos pensar no próprio Emmanuel, como dissemos. Vamos pensar em quantos trabalhadores espíritas que estiveram aqui, que mudaram a sua trajetória à medida que foi esclarecendo para o verdadeiro caminho. Quantos chegaram aqui passando por determinadas dificuldades, mas pela via do exemplo, do bom exemplo, deixando para nós esses exemplos a serem seguidos. Por isso que Emmanuel fala desse remanso, né, de tranquilidade e esperança, mas ele fala também que, e para nós também, que aceitarmos essas boas orientações, que nos esforçarmos diariamente do jeito que nós dermos conta, mas insistir neste caminho, nós estaremos angariando, construindo em nós essas possibilidades. E ele fala assim: encontrarão a paz ambicionada nos seus dias de lágrimas torturantes. E sociedades esclarecidas os esperam em seu seio para celebrarem dignamente os seus atos de heroísmo na tarefa árdua de resistências às inúmeras seduções que a existência planetária oferece. Então vamos pensar aqui, meus irmãos, o quanto vai ser prazeroso, alegre para nós ao retornarmos do plano espiritual, nos depararmos, levando essa bagagem que nós estamos trazendo aqui, que é necessária, que é o nosso passaporte, o quanto que será importante, será alegre para nós nos encontrarmos com companheiros de jornada que vão nos receber com toda essa alegria. E nós estaremos alegres porque nós saberemos que lutamos, que insistimos nesse caminho. Por isso que a doutrina espírita é extremamente consoladora, extremamente esclarecedora. Nos ajuda, através dessas informações que chegam até nós todos os dias, a entender a nossa verdadeira vida. Possibilidade criada para todos nós. Nenhum de nós, por mais arraigado ainda que esteja, as nossas visões distorcidas a respeito do amor, dos ensinamentos de Jesus, por mais difícil que pareça, todos nós temos as mesmas possibilidades de mudança. Quando Emmanuel chama a nossa atenção para o tópico neste tema, a outra vida, ele fala assim: a vida no além
é também atividade, trabalho, luta, movimento. Se as almas estão menos submetidas ao cansaço, não combatem menos pelo seu aperfeiçoamento. Então, veja só, o plano espiritual, ele é pleno de trabalho, de atividade, de luta, de movimento. É vida que pulsa, é movimento e há muito trabalho lá. Então, muitas vezes nós podemos ficar fatigados no nosso trabalho profissional, no nosso exercício aqui, da nossa jornada, e chega o final do dia nós estamos cansados. Não vamos nos esquecer que no plano espiritual nós encontraremos atividades, trabalho, luta e movimento. Então, a vida que pulsa o convite da mesma forma para seguir o caminho do bem trilhado. A lei das afinidades há tudo presente. Entre os seres despidos dos indumentos carnais, e liberta o espírito dos laços que a matéria recebe o apelo de quantos se afinam pelas suas preferências e inclinações. Então, ele traz para nós que a lei das afinidades tudo preside. Entre esses seres, né, ou seja, deixamos o nosso corpo físico carnal aqui, então, despido dos indumentos carnais, esse espírito está liberto desses laços que o prendem à matéria. E ele, então, por essa lei de afinidade, recebe o apelo de quantos se afinam pelas suas preferências e inclinações. Então, no plano espiritual também, meus amigos, a gente tem estudado sobre isso, nós vamos estar fazendo parte daquele grupo que tem a mesma sintonia, de preferência, de gosto, de ideias e de conduta. Mas o convite nosso é para que a gente já procure despertar para fazermos partes cada vez mais, formando grupos que busquem os ensinamentos, a boa conduta, para influenciar de forma cada vez mais positiva sobre aqueles que tenham mais dificuldades. Vamos encontrar aqui no Evangelho a mensagem de Dufetre, bispo de Nevers, Bordeaux, está no Evangelho, capítulo 10, bem-aventurados que são misericordiosos. Então, ele traz a seguinte colocação, que também é só uma parte da mensagem. Espiritismo, doutrina consoladora e bendita. Felizes dos que te conhecem e tiram proveito dos salutares ensinamentos dos Espíritos do Senhor. Para esses, iluminado está o caminho, ao longo do qual podem ler estas palavras que lhes indicam o meio de chegarem ao termo da jornada. Quais palavras? Caridade prática, caridade do coração, caridade para com o próximo, caridade para si mesmo. Então, ele fala dessa doutrina consoladora, de fato é, e todos nós podemos, sim, usufruir dessa felicidade que os conhecimentos que chegam até nós. E transformar em salutares ensinamentos esses ensinamentos. Ele continua, numa palavra, caridade para com todos e amor a Deus acima de todas as coisas. Porque o amor de Deus resume todos os deveres e porque impossível é amar realmente a Deus sem praticar a caridade, da qual fez ele uma lei para todas as criaturas. Então, esse nosso irmão deixa claro para nós aqui, no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados que são misericordiosos, ele deixa claro para nós aqui
E a gente ouve muito isso, está entendendo a importância disso a cada dia mais, a importância da prática da caridade. Então, nós ouvimos, fora da caridade não há salvação. Por isso ele fala que é impossível, né? Nós devemos ter caridade para com todos e para com Deus acima de todas as coisas. O amor de Deus, ele resume todos os deveres e ele fala, e é verdade, não é? Nós sabemos disso, que é impossível amar realmente a Deus sem praticar a caridade, da qual ele fez dela uma lei para todos nós criaturas, filhos do mesmo Pai. Emmanuel, finalizando esse capítulo, Emmanuel traz para nós como se fosse, eu considerei assim, com todo respeito, como sendo uma carta, um convite para fechar as nossas reflexões aqui neste momento, mas para ampliar o nosso entendimento e a nossa busca. Então, ele intitula, é um subtítulo, né, na verdade, dentro desse título, A Paz do Último Dia na Terra. Esse nosso irmão põe esse subtítulo assim: aos meus irmãos. Homens, meus irmãos, considerai a fração de tempo da vossa passagem pela terra. Observai o exemplo das almas nobres que, em épocas diferentes, vos trouxeram a palavra do céu na vossa ingrata linguagem. Então, Emmanuel chamando aqui a nossa atenção, tal qual Manuel Filomeno de Miranda, para que a gente considere a fração de tempo da nossa passagem pela Terra. Uma passagem rápida, para no espírito imortal, o que é viver 70 anos no homem? Mas são 70 anos que, se multiplicarmos por dias, são dias, horas e minutos de grande oportunidade para nosso crescimento. E ele pede para que a gente observe o exemplo das almas nobres, que em épocas diferentes trouxeram até nós a palavra do céu, ajudando-nos a mudar a nossa linguagem, que é muitas vezes ingrata, porque a gente ainda não aprendeu, mas precisamos desenvolver a gratidão em nós. Mesmo assim, com tanta ignorância, com tanta dificuldade de entendimento, quantas almas abençoadas, quantos espíritos nobres já estiveram aqui, estão aqui e continuarão nos ajudando. Aí ele fala mais sobre esses nossos amigos, né? E sobre nós. Suas vidas, desses espíritos nobres, estão cheias de sacrifícios e dedicações dolorosas. Não vos entregueis não vos entregueis aos desvios que conduzem ao materialismo dissolvente. Então ele fala de vida de sacrifício e dedicação. Não será diferente conosco. E que nós não devemos nos entregar aos desvios desse caminho, porque o caminho é um só, é o caminho da boa conduta. Porque o materialismo, ele vai dissolver, vai nos atrapalhar nessa jornada. E ele continua: outros mundos vos esperam na imensidade, onde os sóis realizam os fenômenos da sua eterna trajetória. É sempre vida, é sempre progresso, é sempre transformação, não é? Dilatai vossa esperança, porque um dia chegará em que, na terra, devereis abandonar o exílio onde chorais como seres desterrados. Então, Emmanuel fala para nós aqui dessa trajetória, dessa caminhada,
e que haverá o dia em que nossa compreensão será maior, será melhor, vai dilatar em nós, então, esperança, porque haverá um momento na Terra em que todas essas dificuldades serão vencidas, haverá um momento em que esse exílio, né, que nós passamos por ele, mas em um local abençoado, será visto, será vivido de forma diferente. Que todos vós possais, no ocaso da existência, contemplar no céu da vossa consciência estrelas resplandecentes da paz, que representará a vossa glorificação imortal. Então, aqui Emmanuel reforça em nós que todos vós possais. Não há diferença. No ocaso da existência, contemplar no céu a vossa consciência, na nossa consciência, então, estrelas resplandecentes da paz, que vai representar a glorificação imortal. Então, quando ele fala que nós podemos, que nós vamos conquistar isso, nós vamos lembrar da colocação de Jesus em Mateus 7, capítulo 7, versículo 24, quando Jesus nos convida para esta reflexão e para entendermos que todos nós temos possibilidades dessa conquista. Por isso ele diz: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhar-lhe-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, aqui, meus irmãos, nós vamos encerrar o nosso estudo de hoje, agradecendo imensamente ao Senhor Jesus pela oportunidade que nos concede, pela oportunidade abençoada que Ele nos concede, agradecer a Jesus, encerrando o nosso estudo, de trazer para nós, mais uma vez, reflexões importantíssimas para o nosso crescimento, para a nossa mudança. E o tempo, meus irmãos, é hoje, aqui e agora. Então, a nossa oportunidade, lembrar que o nosso reencarne deve ter sido provavelmente trabalhoso para a espiritualidade, mas eles continuam ao nosso lado, e que nós vamos procurar abandonar ideias equivocadas, vamos tentar abandonar com esforço diário ilusões em relação ao material e aprender a agradecer a oportunidade de aqui estar. Então, que Jesus abençoe a todos nós, mais uma vez, e que nós trabalhemos para permitir uma sintonia com o mais alto, uma sintonia com os benfeitores, uma sintonia com Jesus, trazendo para nós, dia após dia, a esperança, a confiança, a fé em dias melhores. Mas dias melhores promovidos pelo nosso esforço diário. Que a paz e a luz de nosso Senhor Jesus permaneça com todos nós, hoje, agora e sempre. Assim seja.